Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da Graça. Que este vídeo possa alimentar a sua alma. Desde já, peço que você deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, faça o seu comentário, indique o nosso canal para que possamos ter um alcance maior e a palavra de Deus possa chegar mais longe. Nós estamos em uma série de vídeos falando sobre as parábolas de Jesus. Dessa feita, iremos ler a parábola do capítulo 11, do versículo 5 até o versículo 10 do Evangelho de Lucas. O texto diz: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhes oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomodes, a porta está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará, e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Percebemos que o texto é muito claro quando nos fala acerca da oração e da perseverança em oração. E o texto no capítulo 11 de Lucas vai começar com Jesus orando. O versículo 1 diz: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Nesse momento, Jesus ensina para os seus discípulos aquilo que é conhecido como a oração dominical ou como é conhecida a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não deve ser recitada como um manual, como uma reza. O propósito da oração do Pai Nosso é fazer-nos meditar acerca da oração. Observe que Jesus ensina na oração do Pai Nosso a reverenciarmos a Deus, pois Ele ensinou dizendo: santificado seja o teu nome. Não podemos tomar o nome de Deus em vão, nem antes, nem durante, nem depois da oração. Também Jesus nos ensinou a sermos servientes, a entendermos que, embora eu tenha os meus desejos, as minhas vontades, a vontade dele deve prevalecer, pois ele ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, não a minha, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, embora nós desejamos muito uma bênção, embora nós desejamos muito uma graça de Deus, sobre a minha vontade deve prevalecer a vontade de Deus. Se for do agrado de Deus, da vontade de Deus, que eu receba tal bênção, amém. Mas que se não for, Ele sabe o que é melhor para nós. O Senhor também nos ensinou a pedirmos coisas que sejam realmente necessárias. Quando Ele diz assim: dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ele está dizendo que quando formos orar, devamos pensar e refletir se aquilo que nós estamos pedindo é realmente necessário para as nossas vidas. Devemos pedir a Deus aquilo que seja necessário para nós. Não apenas para nos sentirmos agraciados por Deus, não apenas para nos sentirmos queridinhos de Deus ou sermos mimados por Deus, mas pedir aquilo que realmente é necessário para as nossas vidas. Ele também nos ensinou acerca do perdão. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos a quem nos devem. O Senhor Jesus mostra que antes mesmo de começarmos a orar, devemos pedir
Devemos estar com o nosso coração limpo do rancor, limpo do ódio, que não deve haver nenhuma raiz de amargura em nosso coração contra alguém, porque para sermos perdoados, devemos ter perdoado aqueles que nos ofenderam. No demais, Jesus começa a adentrar em uma parábola, começa a narrar uma parábola para os seus discípulos. Observem que a parábola é um contraste de Deus com o homem. Se vocês observarem, o versículo 11 diz assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Verso 12: ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem os pedir. Então, no finalzinho do texto, nós concluímos que existe um contraste muito grande entre Deus e o homem. A história vai nos dizer, a parábola em que Jesus narrou vai nos dizer que certo homem recebeu em sua casa meia-noite um amigo, mas ele não tinha o que oferecer a esse amigo cansado da viagem e faminto. Então ele vai até a casa de um amigo, sendo já um horário impróprio para a visita, à meia-noite. E ele pede a esse amigo 3 pães para que possa oferecer ao viajante, visto que naquela cultura era algo humilhante não ter o que oferecer a um viajante, ainda mais sendo amigo. Na história nós percebemos que o amigo dele já estava dormindo, e por mais que se esforçasse em não atendê-lo, era impossível devido à importunação. A moral dessa história está no versículo 9 e no versículo 10. Jesus diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Jesus está ensinando os seus discípulos a serem persistentes na oração, a estarem insistentemente incomodando, por assim dizer, a Deus. Mas se Deus conhece até mesmo os fios de nosso cabelo, quantos fios de cabelo nós temos, por que deveremos insistir com Deus e persistir em oração? Há pelo menos 3 razões básicas para isso. Quando nós insistimos com alguém, estamos sendo humildes, estamos sendo dependentes do favor daquela pessoa. Com Deus não é diferente. Quando nós estamos em uma situação aonde não há mais o que fazer, devemos ser humildes e insistir com Deus, demonstrando inteira dependência de Deus para alcançar aquela graça, para alcançar aquele pedido. O propósito de nós insistirmos com Deus é para nos tornarmos humildes. Segundo, para entendermos que a oração não é o usar de uma palavra mágica. Quando nós estamos insistindo com Deus, estamos reconhecendo que aquilo que nós estamos pedindo é realmente necessário e que aquilo que nós estamos pedindo a Ele e insistindo com Ele, não porque a oração é uma palavra mágica, é apenas falar alakazam, mas existem graças, existem pedidos que nós devemos mostrar para Deus que aquilo realmente é importante para nós. E o quão importante é ao ponto de estarmos insistindo deveras com Ele. Estamos vivendo dias onde as pessoas trocaram a oração pelo profetizar. Nessa parábola, Jesus nos adverte a isso. Não tenho autoridade para colocar Deus contra a parede. Não tenho um manual de orações. Não tenho uma palavra mágica. Não é como se eu tocasse um interruptor e a luz se acendesse. A oração é contato com Deus. A oração é envolvimento com Deus. Não é
apenas falar alakazam e a coisa acontecer. Não. Às vezes, Deus está querendo que nós insistamos com Ele para aprendermos essa lição. E terceiro, e aqui eu finalizo, para aprendermos a sermos perseverantes com Deus. Às vezes, Deus quer ver se somos capazes de perseverar naquilo em que estamos pedindo. Nem sempre Deus vai nos dizer um sim, é verdade. E nem sempre Deus vai nos dizer um não, também é outra verdade. Mas no período em que Deus está em silêncio, eu permaneço orando, insistindo, aprendendo com Deus a ser perseverante. Observe que o Senhor Jesus, até mesmo no Getsemane, orou com insistência, pedindo a Deus por 3 vezes, que se possível passa de mim este cálice. E usou a mesma palavra, diz as Escrituras Sagradas. Precisamos ser perseverantes. Se não somos capazes de perseverar em Deus, na oração, quanto mais em nossos próprios projetos, quanto mais na sua obra. Precisamos aprender essas 3 lições. Eu espero que esta parábola tenha feito sentido para você e que Deus tenha tocado seu coração através dela. Desejo que você fique com Deus e que o Senhor vos abençoe.